Salve, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Já Podcast, aquele podcast maroto feito só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like pimpão, compartilha com todo mundo, porque pra você não custa nada e pra gente é uma força gigante pra continuar com o trabalho aqui no canal, beleza? E se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, vem pro YouTube, porque a nossa beleza aqui é monumental, não é isso? Roda a vinheta. Bom, pessoal, e hoje a gente está aqui num episódio diferente, um episódio épico, histórico. Estamos fazendo aqui a abertura do Festival da Rede Oceano, um cartaz maravilhoso ali, feito pelo Giba, né? Fantástico, uma coisa linda. É um momento histórico, mas antes da gente falar do festival, eu queria que vocês se apresentassem, começando pelo Edson, falando um pouquinho aí sobre você. Ô, Sandro, obrigado pelo convite, fico feliz por estar participando. Bom, eu sou o Edson, eu trabalho há muitos anos já com educação, com cultura, né? Você tem uma ideia, eu estava aqui pensando, como é que eu vou me apresentar, né? Porque é uma trajetória de muito tempo. Mas eu comecei em 85, que é uma data que é 1985. Resume. Só para ter uma ideia, né? O microfone é seu. 18ª Bienal. Eu entrei na 18ª Bienal para carregar a obra de arte, como carregador de obra de arte. E aí, foi aí os 4 décadas, né? Foi aí que o bichinho da arte, da cultura te pegou? Já estava nessa questão da militância, né? Comunidades eclesiais de base da década de 80, isso me ajudou bastante, né? Nessa área de cultura e educação, né? Mas aí é uma trajetória, muitos anos, uma grande instituição cultural, né? Isso me deu bagagem para fazer o que eu mais gosto de fazer nesse momento, que é trabalhar com esses pequenos espaços culturais que a gente vai tratar hoje. É uma missão de vida? Eu acredito que é a possibilidade de encontrar pessoas, né? E pessoas que fazem a diferença nessa cidade de São Paulo, né? E você é uma delas. Henrique, por favor. Bom dia, obrigado Sandro, obrigado Edson e Giovanni também por estar aqui nesse momento tão massa. Eu sou o Henrique, sou professor de artes, já faz 10 anos que estou na profissão, lecionando artes em escolas, mas também sou oficineiro, sou workshopper em várias temáticas de artes, fui tatuador. E agora... Tatuador? Fui... Eu não tinha contado essa? Não. Fui tatuador. Novidade pra gente. Boa parte do pessoal. Eu não sabia. 5 anos que a gente se conhece e não sabia disso. Fui tatuador durante... Pelo jeito deve ter sido um momento difícil na vida dele, que ele não quer contar pra ninguém, né? Não, foi muito gostoso. É porque é escolhas, né? Muita coisa que chama atenção, daí fui me distanciando, mas é uma coisa que eu pretendo voltar ainda. Não sei quando vai rolar, mas gosto de pensar que um dia eu volto pra lá, um pouco mais... no meu estilo, né? Mas é uma passagem, foi 7 anos, assim, é muito longo, então para resumir, fui, agora não sou mais, estou me dedicando muito à educação, na profissão de professor, e me vejo também nesse campo da pesquisa, do campo cultural, assim, que é muito legal, e também me debruço sobre esses pequenos espaços de cultura em São Paulo, que sempre me chamaram a atenção, eu vejo pulsão nisso, vejo possibilidades, potência, é uma coisa que eu gosto. Tinha a Casa Goiaba, né, com minha companheira, Carolina, mas agora ela está em stand-by, porque estamos passando por um momento não só de transição de casa, mas transição de vida, tem um filhote vindo aí. Então estamos no momento segurando... Famoso Jorge. Famoso Jorgeira. É isso. Axé pra ele. Giovanni. Oi, gente. Sandro, obrigado pelo convite. Obrigado, Oceano. Edson, Henrique, pela companhia aqui hoje. Sou Giovanni. Eu sou o único não brasileiro aqui, eu acho. Sou italiano, moro há 10 anos no Brasil e sou gestor cultural. Eu cuido de um centro cultural, de um projeto cultural que chama Marieta, junto com um montão de outras pessoas, minha companheira Helena, acima de todas. E na cultura, como Edson, já fiz muita coisa. Comecei como motorista. Motorista? Eu fui motorista. Você escondeu essa parte também. Motorista, tatuador e carregador de obra de É arte.
eu sou de Milão, na Itália. E aí lá tem alguns eventos famosos de moda e de design, assim. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu peguei carteira, meu primeiro emprego foi dirigir a galera que vinha para os festivais. Então eu ia buscar no aeroporto, eu ia pro hotel, eu levava pros corre todo com 18 anos. E eu gostava muito disso. É daí que veio o gosto por esse mundo? Eu acho que o gosto por esse mundo veio muito dos meus pais, assim, da cultura. Eles sempre me incentivaram muito a ler, a fazer um monte de arte. E aí, eu acho que foi por aí, assim. Agora, uma curiosidade. Quanto tempo você está no Brasil mesmo? 10 anos. 10 anos e sotaque zero. É para baixar orçamento. Que essa galera acha que Faz eu sou sentido, gringo, faz acha sentido. que eu ganho em euro. Faz Não. sentido. Então tem que aprender umas manhas no Brasil. Nada, porque senão, nada melhor do que a motivação para as coisas acontecerem. Exatamente, exatamente. Entendi, fez sentido. Bom, pessoal, e onde que a história se encontra? Como é que veio essa ideia das redes colaborativas? Como é que foi esse encontro? Acho que em 2016 eu estava fazendo um curso de gestão cultural, o primeiro curso, porque a artes me levou a entender que eu também gostava muito do backstage, né? Da produção e tudo mais desse corre. E aí eu fui tentar me estudar isso. Em 2016 eu comecei a trabalhar com umas meninas, Renata e Amanda. Elas tinham um espaço, que era uma casa na Cardeal Arco Verde, chamava Casa Comuna. E ali elas estavam tentando fazer um espaço cultural, mas era uma casa que elas tinham alugado, tinham reformado, feito uma parte de coisa. E era uma casa que, por conta da Amanda, que trabalha com Libras, era uma casa voltada para a cultura para a comunidade surda. E a gente ficou ali durante um ano tentando fazer a casa rolar. E aí deu um estalo em mim, depois que a casa fecha, na virada do ano, em saber quantos espaços existem em São Paulo. E aí, por outro motivo, né, tem esse e também tem um momento que eu estava procurando espaços no centro para fazer projetos meus e do coletivo que eu trabalhava rodar. Eu comecei a pesquisar, aí descentralizado, tentar entender quantos existiam. E eu comecei a mapear isso, colocar no lápis, no Excel, no mapa. Ainda até que em 2018 eu fui ao Sesc numa roda, e quem estava falando nessa roda, a roda chamava Casas, e lá quem estava falando era a Casa Rocha, que fica aqui na Rua Rocha também, aqui em Bexiga. E ouvindo a Bel falar, isso me deu vontade de ampliar cada vez mais o mapa. Então, aquilo que começou por uma vontade sem muito objetivo, de saber, só era uma coisa muito minha, né? Saber quantos espaços tinham, começou a se ampliar e entender de fato qual é o total dessa rede, já que eles estão, o que estão fazendo. E aí foi quando eu comecei a tomar consciência do que eu estava fazendo. Então, comecei a pesquisar não só onde estava, mas como se descreviam, né? Qual era o contato. Eu comecei a entrar em contato com as casas e comecei a visitar. E aí entender que isso era uma rede que só estava ampliando. Né? Não é uma rede, essas redes colaborativas não são novas em São Paulo, mas essa particularmente estava ampliando muito. Então tinha o centro, que talvez pegue, né? Eu tenho a maior quantidade, mas se você for para a Zona Norte, Zona Leste, qualquer zona da cidade que você for, você encontra esses espaços. Eu também comecei a me perguntar se eles sabiam da existência do outro. Então foi nesse momento que eu comecei mesmo a entrar em contato e visitar e falar que estava existindo, tinha um ali perto, tinha um lá não sei onde. Para mim foi nesse momento assim de trabalhar em da estranheza que foi trabalhar ali, ver abrir, ver fechar, entender por que fechou, entender qual é a dificuldade e depois saber quantas mais estavam passando pelo mesmo episódio, mesma cena assim. E até conhecer o caso e conhecer o Edson e também o Giovanni. E esse monte de gente que está com E você. esse monte de gente que está aqui agora. Hoje, quantas casas a gente tem mapeadas? Mapeadas. O mapa não está fechado, ele está desatualizado. Então lá, se eu não estou muito enganado, tem 220. E eu parei de atualizá-lo em 2021. Mas eu ainda coletei dados, né? Então agora nos dados offline já bateu 300. Eu tenho que colocar no mapa agora. E assim, bateu 300, levando em consideração aqueles que fecharam e não reabriram, aqueles que fecharam e estão reabrindo agora, né? E os que só se mudaram de lugar. E os que tiveram filial agora também, que no caso da Maria. do Marieta. Edson, para você, como é que é participar disso? Como você vê essa experiência? Como você tem contribuído para isso, para a existência dessas casas, né? É o pai da Casa das Casas, né? Eu montei agora, provavelmente daqui a uns 4 meses a gente abre, né? Esse espaço Casa das Casas, que a ideia é
divulgar mesmo essas quantidade de espaços culturais que existem na cidade de São Paulo. Eu acho necessário, o momento que a gente está vivendo, é necessário ter esses espaços, porque as pessoas precisam conviver mais umas com as outras, respeitando as diferenças. E o espaço institucional, claro, não se discute a importância dos espaços culturais que são institucionalizados na cidade de São Paulo. Mas assim, você tem horário para chegar, horário para sair, tem o espaço para você ir, sempre tem alguém, né, com o dedo apontando para algum lugar, segue por aqui, segue. Então é muito direcionado. Enquanto que esses espaços, né, e aí é bom a gente dizer que muitos têm esse nome de casa, né? A gente tem Casa da Ponte, Casa Constantina, Casa Amarela, Casa Azul, tem um monte. Não é uma ideia nova, isso é uma coisa que sempre existiu, mas que agora ele é necessário. E na história desses espaços, né, alguns são chamados de espaços independentes, espaços alternativos, espaços auto-organizados, né? Mas a verdade é que são lugares de encontro. As pessoas se encontram, as pessoas pensam em projetos, as pessoas realizam esses projetos e as pessoas se divertem. Isso que é mais legal. Se diverte sem ter muito horário, né? Para conversar, sem ter muito horário. Pois é, né? Você falou das grandes instituições, dos espaços institucionais, você diria que essas pequenas casas, esses pequenos espaços, são as nascentes para gerar conteúdo, gerar pessoas para essas grandes instituições? Elas começam lá nas pequenas casas? Assim, é lógico que isso é bem pessoal, é uma opinião. Mas assim, tenho muito tempo, vou abrir aqui e dizer que já tinha muito tempo. O que eu sinto é que esses espaços, eles são referências para as grandes instituições culturais. Acho que a gente está no momento que a gente precisa inverter a lógica da política cultural do país, partir desses pequenos espaços, da gestão que é feita nesses pequenos espaços, que é uma gestão única, assim, não existe igual. O Espaço Marieta, a Casa Goiaba, eles fazem a gestão, a Casa Locomotiva, esse monte de casas que tem na rede Oceano, cada um tem uma forma de fazer gestão. Isso é muito rico. E cabe as grandes instituições culturais, aí estou falando dos museus, né, de instituições que são referências, até ditas como o Ministério da Cultura, né, são instituições de caráter público, mas que também tem a contribuição de grandes empresas, né, terem como base esses pequenos espaços culturais para criar uma nova forma, um novo pensamento de gestão cultural. Então, eu acredito muito nesse espaço. É isso. Eu posso fazer uma pergunta para o Edson? Pode, ficar à vontade. Porque o Edson, a gente não comentou, mas você começou, eu e o Henrique nos encontramos a primeira vez no Sesc, quando você organizava esses encontros que chamava Casas e Espaços de Produção Cultural. Quando que começou isso? Como que você teve essa ideia? Porque a gente chegou que já estava começando, já estava rodando faz um tempo, né? E eu queria saber de onde surgiu, quem foi o primeiro, o que aconteceu com você que você inventou isso? Caiu aí. Então, essa questão, ela vem de um espaço, você falou do Sesc, né? Tem que dizer, Centro de Pesquisa e Informação, ele foi pensado na gestão cultural. Então, foi formada uma equipe especializada ou conhecedora desse assunto. E eu comecei a pesquisar teatro, grupos de teatro. O teatro de grupo na cidade de São Paulo ele é imenso, tem vários grupos. E os grupos têm suas sedes, né? E as sedes de teatro, elas realizam cursos, oficinas, palestras e também espetáculos de teatro, né? E daí eu comecei a conhecer também os espaços alternativos, até que, lógico, ninguém faz nada sozinho, a gente parte de referências, e sentando com o gestor da Casa Tombada, o Juliano, e ele simplesmente disse, olha, Edson, na cidade de São Paulo existem várias casas, né? Por que você não foca a atenção nesses espaços? Então é uma coisa assim que vem muito de conversas, né? Entre os amigos que vão abrindo
vão dando as ideias para a gente e é favorecido, né, por trabalhar numa grande instituição cultural, comecei a fazer programações que envolvessem a gestão desses espaços. Mas o fato é que esses espaços eles sempre existiram no Brasil, no mundo, né? Se for pensar bem, quando o homem de Neandertal fez uma fogueirinha e juntou os amigos, já estava ali no processo, né, de fazer lá um festejo, de organizar uma reunião. E o fato é que o encontro, né, possibilita a gente criar junto, né, realizar projetos juntos. Isso foi uma realização assim, de encontro, né? E está sendo muito bom, né? Encontrando você, encontrando o Henrique, né, encontrando o Sandro aqui nessa mesa, é fruto disso, né? Desses encontros. E Giovanni, como é que você se insere nesse contexto? Como que eu entro nesse contexto? Eu fui aluno do curso de Gestão Cultural do SESC CPF e Edson era um dos coordenadores lá. Fui convidado para participar de um Casas e conhecer o projeto do Edson. E nesse meio tempo eu já estava em articulação com uma pesquisadora de Campinas que se chama Mayra Endo. A Mayra ela tem um livro publicado que chama Córtex, que é um estudo sobre os espaços autônomos de artes visuais no Brasil, desde a década de 22 do século passado até hoje. É um livro maravilhoso, super legal. E a gente se encontrou, a gente conversou, e desde que eu trabalho com cultura, eu entendo que esse campo auto-organizado, autônomo, sem colaboração, sem coordenação entre os espaços, sem articulação, ele é fadado a sofrer, como sofre desde sempre. E com organização, com colaboração, com articulação, a gente consegue não só se fortalecer, mas também mostrar o trabalho, o serviço que a gente presta para a cidade, para a população em geral. Sofrer junto é melhor, né? Sofrer junto é melhor. Em italiano a gente fala mal comune mezzo gaudio, que é mal comum, meio gozo. Então, é isso. E eu sempre fui um grande entusiasta e tenho muita fé nesse movimento de união. Eu acho ele fundamental. Para o Marieta foi fundamental pela articulação, pelas possibilidades que isso traz. E é um exercício não fácil, mas muito, muito bom. Eu acho muito frutuoso. Assim. E coroando essas experiências, a gente tem hoje aí o Festival Oceano Cultural, que eu acho que é uma coroação, né? É um momento que a gente consegue congregar todas essas ideias, né? E registrando, a gente hoje está aqui no QG 791, o primeiro episódio de podcast fora de casa também. Olha. Loucura, né? Mas eu vejo dessa forma, acho que hoje a gente está coroando essas ideias, essas vivências, né? E fala aí um pouquinho sobre o festival. Quem pode falar um pouquinho sobre o festival para a gente, para o nosso público? Acho que o festival ele é uma ferramenta para que a gente possa entender como trabalhar em grupo, né? De fato, a gente está em contato faz muito tempo, sei lá, desde 2000 contato mais grupal grande, assim, oceano mesmo, não só a partir do Casas. Desde 2020, né, quando a gente começou a fazer as reuniões online e tudo mais, mas havia um distanciamento, né, a gente estava num mundo muito bidimensional, a gente estava ainda tentando sobreviver à pandemia, para depois a gente entender como que, ainda sobrevivendo à pandemia, podíamos fazer algo coletivamente, no sentido de se inserir nas políticas públicas, entender qual é o espaço desses lugares na pauta da cidade, no sentido de política, de cultura, que não existia. Acho que a primeira conferência que nós participamos em 2021 é um passo dentro de falar, tem uma rede muito, muito forte, né, capilarizada na cidade, e ela precisa ser vista de alguma forma. Mas, e aí depois de 2022, 2023, em que a gente não estava tão juntos, assim. Nessa volta, né, na abertura, na superação, se é que se pode dizer que a gente superou a pandemia, nessa volta para a rua, cada um foi fazer o que tinha que fazer ali para sustentar o espaço. E acho que o festival é um momento de novo, da convergência, né? Do reencontro
mas agora com um propósito, que não é só apenas o festival pelo festival. É colocar ele como um ponto na cidade, algo que vai se repetir. E a partir dele, e aí é muito uma coisa interna que eu vejo, é entender como que a gente funciona como um coletivão. Né? Como que essa organização que o Giovanni falou, como que ela poderia se dar, porque até o momento a gente não fez nada juntos, né? A gente se ama, a gente se gosta, a gente se frequenta, a gente não fez nada junto, né? Agora, como seria fazer? Como seria se jogar nas várias alças que a gente precisa? Política, produção, econômica, a cidade. Como que a gente vai fazer isso agora, entendendo que é um coletivo, que o Oceano agora, de fato, tem várias pessoas. Não estamos só conectados apenas pela coincidência ou por estar todos frente a um espaço, mas sim com uma vontade, com uma necessidade, com uma intenção, tentando buscar essa organização. Abrindo parênteses aqui, quando, no momento da criação da Rede Oceano, essa ideia do que está acontecendo hoje, ela já existia? Já era um sonho, uma missão? Eu tenho uma lembrança sobre isso, assim. Que, sim, sempre foi um desejo a gente fazer programação compartilhada. Mas eu lembro que a gente teve um encontro na Casa Lúdica, eu acho que foi. Sim. Não sei se foi ano passado, 2 anos atrás, porque a pandemia Acho que me foi em acabou. janeiro do ano passado. E aí eu acho que surgiu um pouco como uma piada, assim. É. Tipo, vamos entrar no edital PROAC de festivais? Vamos. Não podemos, porque só pode entrar festival que já tem uma edição realizada. Então vamos fazer uma no perrengue? Isso. No dia do aniversário da cidade de São Paulo? Isso. E eu acho que surgiu meio como uma piada, assim, não foi? E aí, depois disso, a piada se concretiza, como quase tudo que muitas vezes acontece. É muita loucura, porque foi exatamente isso, essa conversa, assim, meio solta, assim, meio de repente as coisas... Eu lembro que a gente viu também naquela conversa que fazendo isso a gente poderia criar esse portfólio pro edital, mas também para outras coisas. A gente estava falando naquela época, a gente estava viajando, tipo, ementa parlamentar, assim, mas tem que ter alguma coisa passada, já realizada. Mas então acho que começa mesmo essa forma um pouco mais livre, mais solta. Né? Eu acho que estamos falando de gestão cultural, é muito isso, né? Então, gambiarra, civirologia e jogar... Perrengue. Perrengue. E falando em perrengue, como é que foi aí a trajetória para chegar até a data de hoje? Você quer falar? Porque eu não tenho muito o que falar, porque eu estou começando, né? Com a gestão de um espaço cultural, né? Então, a gente É modesta, né? vai vai iniciar esse trabalho mesmo de estar no espaço, de estar pensando em curadoria para esse espaço, de quem a gente convida, né? Os projetos que vão ser realizados a partir de junho, né? Mas o fato é que a gente tem todos nós da Rede Oceano, a gente não tem muito recurso financeiro, mas a gente tem uma coisa chamada capital cultural, que isso vale muito mesmo. E poucos lugares que trabalham priorizando a questão financeira, né, não pensam o quanto que é valioso esse capital cultural. Então a gente fala de civirologia, de perrengue, né? Gambiarra, mas o fato é que a gente é muito bom. Né? A gente tem aí um repertório para construção e a gente sabe lidar com pessoas, porque trabalhar em rede colaborativa não é nada fácil. Né? Mas o fato é que é uma rede, a Rede Oceano, como é uma rede, ela não tem uma hierarquia, é horizontal, e as pessoas acabam entregando aquilo que elas têm de melhor para a construção desse trabalho. Então, assim, a gente está vendo esse cartaz aqui, é uma construção coletiva, assim, o Giba pensou, eu e o Vando também atuou aqui, né? E houve uma apresentação dessa arte para ver o que a gente achava, dar palpite. Isso é uma coisa muito rara de se ver, né? E tem um conteúdo estético muito bonito. Isso aqui é só um exemplo, né? O fato de um vai buscar uma coisa, o outro vai buscar outra, um fica na portaria e tal. É um trabalho que é realmente coletivo, colaborativo e não tem uma estrutura hierárquica. Coisa rara, né?
É um passo para dar errado, não teve? Mas funcionou muito bem, né? Mas eu acho que tem uma coisa também de entender a força de uma rede colaborativa feita de muitos eixos é também que ela não necessariamente depende de um ponto para se sustentar. Então, eu vou fazer o meu exemplo. Na conversa, vamos fazer um festival em janeiro do ano passado, eu estava muito presente. Eu acho que eu lancei um pouco essa ideia. Uhum. Ao longo de 2023, eu sumi, não dei conta. Então, eu não participei da produção, da concepção e tudo mais. E mesmo assim, eu não deixo de ser parte do oceano cultural e o festival não deixa de acontecer. E acho que essa é uma das características mais potentes assim, de uma rede colaborativa. E quando a pessoa não dá conta, que o trabalho de fazer gestão cultural, todo mundo aqui sabe, tem um momento onde você está num gargalo e você tem que fazer escolhas para sobrevivência mesmo. E eu acho que essa é a grande força de um projeto assim, que você pode estar envolvido e não conseguir compartilhar, tá tão próximo como você gostaria, e a coisa segue na frente com a força de outros. Né? E no momento que você consegue voltar, você é acolhido de volta, como eu estou aqui nessa mesa hoje, aqui conversando. Então, eu acho que isso é um ponto muito forte, muito importante da rede de colaboração. Acho que tem um lance também de entender que todos aqui têm um espaço cultural que está ali dando conta. E desprender a atenção para o oceano não é a mesma coisa, né? É uma coisa a mais, é uma coisa a outra. Né? E eu acho que o festival veio como uma brincadeira, que a gente levou a sério pra caramba e estamos aqui hoje, mas eu acho que também é um passo muito acertado. Porque se a gente, naquele janeiro, se a gente tivesse escolhido outro degrau, feito uma coisa um pouco mais séria, um CNPJ e tudo mais, acho que endurece, né? E a gente não estava nesse momento de se conhecer nesse propósito e tudo mais. E aí eu vou pegar uma coisa que para mim é muito interessante no processo que passou até a gente chegar aqui, que a gente estava se reunindo todo primeiro domingo de cada mês, né? E aí, os primeiros domingos era reunião e aí acabou ali. A gente tomava uma e aí acabou. Só uma, né? Isso, uma dúzia. Mas os demais, eu não lembro agora quando, não sei se foi ali depois de maio, não sei. Que aí começou assim a reunião e depois tinha uma festa que durava até a noite. E eu acho que esse momento de celebração também é legal, né? Porque daí a gente tem ali o trabalho para fazer, que a gente estava dando conta das 2 horas todo primeiro domingo de cada mês, que era sério, que era objetivo, que tinha que sair dali com demandas, indicações, quem vai fazer o quê, quando você vai entregar e tudo mais. Né? Lógico, com flexibilidade dos nossos prazos, mas tinha que sair dali com propostas, né? E depois a gente passava a se conhecer como pessoa, né? Que eu acho também muito importante. E a gente começa a perceber também, assim como o Madison falou, que dentro dos nossos espaços a gente trata as pessoas muito, muito bem e muito igual, assim. Acho que a gestão pessoal, né? Não a gestão cultural do trabalho, assim, mas a gestão das pessoas, a acolhida que o Giovanni faz na Marieta, que o Edson vai fazer na Casa das Casas, que a gente faz na Goiaba, que você faz no Já Podcast, ela tem também um ponto comum, né? Que é tipo, fica à vontade, cola aí quando você quiser, a verdadeira pega uma breja, né? Tipo, a Carol e eu fazíamos assim na Casa Goiaba. Abre a geladeira e pega a cerveja. Ou se você precisar de esquentar alguma coisa, me chama. E você paga no final. Se você não quiser pagar, eu que não vou correr atrás de você, mano. Que é sua cabeça aí. A gente tá aqui, né, não é pra servir, nunca foi pra servir. Aqui não é um lance, não é um espaço de passagem. É um espaço todo feito, é depositado ali uma esperança, um sentimento muito amoroso que você venha e fique, que você venha e se sinta acolhido, que você venha e volte e traga mais um, não é? Então acho que a gente se encontra também nesse lugar e a festividade foi boa por conta disso. Hoje a gente, né, visita uma casa do outro, isso que é muito legal, assim. Transpassa só o trabalho colaborativo na rede, que é importante, mas fica pessoal, fica amigável, isso que também potencializa quando a gente vem para o trabalho em rede. E quando a gente pensa numa coisa horizontal, é muito difícil manter. Né? Mas eu acho que quando a gente ultrapassa esse limite do trabalho, as coisas ficam um pouco mais fluidas, menos impositivas e tal. E é isso que a gente acredita no trabalho cultural, no trabalho artístico. Eu fazer meu testemunho aqui, né? Eu acho que a gente se alimenta da Rede Oceano, né?
não sei se todo mundo vê dessa forma, se todo mundo tem essa experiência, mas no nosso caso, por exemplo, eu tenho outra forma de fazer a vida, né? E o Já Podcast ele acaba sendo aqui onde a gente deposita a nossa energia para fazer aquilo que a gente gosta, né? Mas é difícil. O perrengue ele está ali a todo momento rodeando a gente e num determinado momento a gente pensou em parar. A gente queria parar. A convivência com a Rede Oceano, a entrada, a nossa passagem pelo Casas, foi ali uma fonte de energia para a gente continuar, para ter vontade de continuar. Então, talvez eu acho que essa convivência, esse contato, vou chamar de família, né? Ela dá força para todo mundo continuar fazendo isso, porque é difícil, né? É muito difícil. Sim. Mas é muito importante, porque você está lá no Grajaú, né? Já podcast fica no Grajaú. Quando a gente pensa trabalho colaborativo, e aí o tema da nossa conversa aqui é observações sobre a cultura e a cidade, a gente não tem como invalidar um pressuposto que é centros, espaços de cultura ou eventos culturais é centralizado. E vocês estão ali no Grajaú entrevistando, trazendo para um campo que na pandemia se popularizou muito, que é a internet, artistas, atores culturais da região. Isso é vital. Né? Muito dificilmente essa pessoa, ao ganhar um edital, por exemplo, vai querer fazer fora do seu território. Isso não significa que ele não quer ser visto. Significa um trabalho territorial, que é muito importante. Na pandemia, para mim e para a Carol, acho que para vocês dois também, para você principalmente, isso se mostrou vital. Assim. A gente precisava pensar ali. Eu não estou falando que eu não, mesmo pesquisando na rede, que eu não queria fazer contatos. É que saber onde eu moro, com quem que eu posso lidar, de imediato, ali, quem são meus vizinhos que podem frequentar esse espaço, e também entender se esse espaço que eu estou criando pode fazer algum bem para as pessoas, é importante. É isso que eu estou falando de uma casa que eu e Carol imaginávamos, que era focada principalmente em artes visuais, porque somos dois artistas visuais. Mas se a gente alargar isso para quem está mapeado no oceano, a gente está falando de pessoas que trabalham com culinária, pessoas que trabalham com biblioteca, pessoas que trabalham com a reza, pessoas que trabalham com cinema, teatro, música, dança e por aí vai. E aí volta naquela pergunta que você fez pro Edson, né? Essas pessoas, esses lugares jogam impulsionam pessoas para os grandes espaços culturais? Eu não sei se sim, mas eu fico me perguntando se esses espaços, qual a importância desses espaços para a criançada do território, para o idoso do território, né? Tem essa questão do encontro, né? E também tem uma questão do sistema de produção artístico-cultural. Então, nesse sistema, a ideia, os artistas têm, eles criam, a criação tem. Né? A forma de produção, o artista também dá um jeito de produzir. A forma de financiamento corre atrás para ter dinheiro. Agora, aonde mostrar esse trabalho? Isso é um ponto. E esses espaços favorecem a apresentação desses vários projetos, que não se resume não se resume às linguagens artísticas, mas também outras formas de criar, de criação. Isso impulsiona as pessoas. Né? Então, tem uma fonte de renda, legal, trabalho numa empresa e tal, mas eu faço aquilo que eu gosto e tenho um espaço para apresentar o meu projeto, a minha ideia. Né? Então, esses espaços, eles favorecem muito isso. E assim, você pode pensar num público de 10 pessoas, mas essas 10 pessoas, elas são muito mais do que isso. Então, você pega já podcast, ele vai para o mundo. Isso dá para avaliar quantas pessoas dá para atingir, e porque ele fica armazenado ainda na rede. Então, até quando vai, né? A gente não sabe, né? E é uma coisa muito importante, assim, eu acho, do trabalho que espaços como os nossos fazem, de dar valor porque nosso saudoso ministro da Cultura, Gilberto Gil, sempre diz, né? Cultura é uma coisa nada extraordinária, absolutamente ordinária.
E a gente vive numa sociedade onde a espetacularização da cultura, em grandes museus, em grandes casas de shows, estádios, né? A gente tem uma noção de cultura como algo que é feito por pessoas excelentes, especialíssimas, que têm um dom divino que caiu do céu quando elas nasceram e que elas fazem cultura e a gente pode consumir o que elas fazem. E para consumir cultura só vale coisas para um público de 50 mil pessoas. Grandiosas, né? Se não tem, não tem. Então a gente vive hoje num sistema das leis de incentivo, dos editais, que são ótimos, tem que ter, não é isso que eu estou falando, mas que incentivam muito o grande consumo de cultura. Sim. Porque uma empresa que vai patrocinar um projeto cultural, que é um retorno de marketing, que é pautado em cima de venda de ingresso, público que passa, etc. e tal. E como o Edson falou, nas nossas casas às vezes tem 10 pessoas, tem 15 pessoas. E é tão importante que a gente faça esse trabalho para 15 pessoas, para que a gente resgate o sentimento de que cultura pertence a todos. E que não importa se você tem um dom maravilhoso para cantar. Você canta mal, mas pois venha e cante. Sabe? Esteja aqui, porque fazer cultura pacifica a sociedade. É como o Henrique diz, junta os diferentes, cria uma sociedade mais preparada para lidar com a grande confusão que é viver no século XXI no Brasil e no mundo. Então, o trabalho que a gente faz deveria ser não só incentivado, mas como patrocinado, tutelado. Para a gente falar com 5 pessoas. Tudo bem. Quanto mais casas falando com 5 pessoas, mais criancinha vendo isso sendo possível, querendo fazer, querendo continuar. Até porque numa condição dessa, a proximidade da pessoa que está assistindo com quem está realizando é totalmente diferente de um show com 50 mil pessoas. Exatamente. Né? Você vai ter contato com a apresentação. Não, aqui você vai ter contato com os bastidores, vai conversar com a pessoa, vai tomar uma cerveja, né? Então a vivência ela é muito mais intensa do que no caso de um grande espetáculo, de uma exposição num grande museu, né? Sei lá, eu penso dessa forma. Você humaniza, né? Humaniza o fazer da cultura, e você entende que não é nada extraordinário, que você também poderia estar fazendo. E que se é uma coisa divina, você também é um pouco divino. Sim. E eu acho que é importante também porque as pessoas fazem, elas estão fazendo sem saber, elas estão fazendo a todo momento. E você dá luz a isso, mostrar que isso é parte do nosso, forma a nossa identidade, o que vai vir pela frente para as outras pessoas, né? É importante dar luz a isso para as pessoas entenderem a responsabilidade, a inserção do cidadão comum que está ali fazendo parte da formação cultural da região, do país, seja, né? Quantas vezes você já não ouviu que fazer esporte é importante para a saúde? Desde criança até idoso, não importa a idade, não importa nada. Você tem que caminhar, fazer 20 mil passos por dia, sei lá. Tem que fazer pelo menos 2 vezes na semana exercício físico porque faz bem para a saúde. E você não precisa ser um grande atleta. Você só tem que pegar e correr. Ou fazer qualquer coisa que te faz bem. Fazer cultura faz bem para a saúde. Então, devia estar lá, placa, campanha pública da Secretaria de Cultura. Faça cultura para a sua saúde. A cultura te faz bem. E é real isso. É fato. Mas aí você bota o pessoal para pensar, né? E complica. Né? Então, mas é justamente isso. Por isso que a gente tem que incentivar. Por isso que o festival Oceano Cultural é tão importante. Fazer nós por nós. Isso. E sobre o festival, qual é a programação? Quais são as casas? Bom, Como se eu não soubesse, né? Mas para quem está assistindo. Pegar uma cola. Pra pegar uma cola. Meu, tá com a Carol. São 3 casas, né? O festival ocorre de maneira itinerante este ano. Esperamos que o ano que vem aconteça de novo, mas não sabemos como. Mas esse ano acontece hoje 25, muito obrigado, 27 e 28. E as casas por onde passaremos são... Hoje nós estamos no QG 791, que fica no Bexiga, região central. O próximo é no dia 27, sexta-feira é folga. Que é na UAP, ateliê na UAP, que fica na Alameda na Uapixana, perto ali do aeroporto de Interlagos. E no domingo, dia 28, na Casa Locomotiva, que fica na Vila Madalena. Aí a programação é diversa, né? A gente está abrindo aqui com esse podcast, com essa conversa, com essa roda,
A ideia é que tenha roda em todos os dias, inclusive a próxima, no sábado, a gente vai falar sobre gestão criativa. E no último, domingo, a pauta é sobre política e cultura. Mas depois das rodas, temos aí apresentações musicais, temos oficinas, temos comidinhas também, bebidinhas. Uma programação diversa que foi toda, assim como o festival, foi toda feita a partir do que os espaços já faziam. Não tem nada aqui que alguém elaborou para exclusivamente o festival. E aí, nessa produção toda, além de nós que estamos aqui, tem um monte de casa envolvida na produção, que é a Casa das Casas, a Casa Goiaba, Já Podcast, Ateliê Fonfinfan, a Carona 77, Casa Locomotiva, Casa Metamorfose, plataforma Ubicube, que está transmitindo aí ao vivo pelo YouTube. Por favor, acessem ubicube.com. Tem também RBP Mídias, da Bartira, que também trabalhou junto com a comunicação aqui. Enfim. BRP. Obrigado. BRP Mídias. A ordem dos fatores nesse caso. Faz diferença. Era o produto. Então tem uma porção... Giração Produções. Muito obrigado. Giração Produções. Líria Cultural. Líria Cultural, Circodança. Enfim, é um montão de gente que se envolveu. Faltou alguém? Temos público aqui Se faltou alguém, Me perdoe. no Instagram do Oceano Cultural, No Instagram tem toda do a Oceano, programação. tem toda a programação, todo mundo que está envolvido. Enfim, é isso. E é o primeiro já podcast com auditório também. É muito legal. E é isso, assim, a gente, como não tem nenhum patrocínio por trás, não tem nenhum fomento, nenhuma edital ganho, a força de trabalho e aí a grana pouca que está envolvida é meio punk rock, foi nós por nós mesmo. E está sendo muito legal, gratificante, tem um aprendizado aqui enorme. Em tudo isso que a gente falou, né, sobre essa intersecção, interlocução e aproximação das pessoas que acreditam que essa região é importante para a cidade, que ela precisa existir, que ela precisa ser reconhecida, que ela precisa ser fomentada, investida, patrocinada para perdurar. Conselhos para quem quer viver uma rede colaborativa e quem quer fazer um festival cultural. Chame os amigos e faça festa. É o conselho que eu dou. Funcionou, né? Eu acho também. E acho que visitar esses espaços, porque muitas das coisas que nós ali conversamos no primeiro momento, inclusive tem um lance, tem uma planilha que a gente não usa como deveria, mas acho que é bom, que é onde tem um espaço lá que puxão de orelha, hein, pessoal? Não, mas eu também não uso, mas acho que é bom. Daqueles de serviço, você lembra que a gente fez isso? Que tipo, não sei se pode falar palavrão, desculpa. Se não podia, já falou. Já foi. Você precisou lá de alguém que trocasse seu telhado. Aí eu tenho um cara de confiança. Coloca ali, porque também é uma maneira de gerar trabalho para essas pessoas que zelam pela casa, né? Enfim. E aí, com base nisso, acho que ir conhecer os espaços é importante. Porque tem muitos perrengues que certamente são os mesmos que qualquer pessoa vai começar um projeto ou espaço cultural vai encontrar, que a gente já tomou essa paulada na cabeça. Eu acho que a gente pode até usar o exemplo do próprio QG aqui, que o Atos sempre cita, né? Que ele é especialista em mofo. Isso, né? Especialista em... Exatamente. Tem algum problema com mofo, fala com o Atos, que ele sabe tudo como resolver. Exatamente. Carol e eu seríamos especialistas em pombas. A gente teve em pombas, que a gente teve um problema na casa que a gente estava, que ela ficou um ano sozinha, a casa, né? E aí, cara, quando a gente entrou, tinha muita pomba, muita pomba. E elas não iam embora. Aí a gente teve que fazer um trabalho ali, sabe? Tipo, entender qual espécie de pomba é essa. Assim. Reintegração de posse das pombas. Exato, assim, eu não sou a favor do despejo, mas naquele momento precisava. E aí, engraçado que a gente colocou lá as redes e as molas, né? E aí teve um belo dia que elas voltaram em gangue e uma ficou enganchada na parada, assim, queria entrar. E ficou de ponta cabeça lá, assim, a gente teve que chamar, então a gente seria especialista em pombas. Mas assim, pra rir, né, que é engraçado. Mas, é isso, fatalmente cada uma aqui tem um perrengue particular que poderia dar um auxílio pra quem vai começar, pra quem tá ouvindo a gente, pra quem tá assistindo. Né?
E meu conselho seria registra tudo que você faz desde o começo. Sim. É uma coisa, tudo. Por exemplo, esse rolê das pombas, seria maravilhoso você ter foto, vídeo, coisa. Eu No só mínimo hoje ia em dia- viralizar, né? No mínimo. eu só mandei E é pro muito cara que precisa importante. tirar, né? Fala, precisa tirar aqui, mano. Exato. Olha como mas, tá. mas essa coisa de registrar Mas é legal isso que você fundamental, falou. Fundamental. Você não sabe se vai durar 6 meses, 1 ano, 10 anos, não importa. Começou, filma tudo, fotografa tudo, anota tudo, que vai servir. É isso. É isso. Obrigado, gente. Foi ótimo. Obrigado, Sandro. Muito Eu que obrigado, agradeço Sandro. o bate-papo. Foi fantástico. Valeu. Valeu e até a próxima. Voltem sempre e tragam mais 10.